Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. Eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós vamos falar de um assunto que tá aí bombando, Muito. assim, nos primeiros lugares do Twitter, que é o concurso do INSS. Não é? Alô, concurseiro! Esse papo é pra você. E estamos aqui com um professor, especialista em Previdência Social e nada mais, nada menos, passou 2 vezes no concurso, somente, Apenas. né? Apenas. Eu pedi uma, mas não... Não rolou, Não né, rola, Duda? não Não rolou. Então, a gente vai conversar hoje com ele, Marcos Vinícius. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, garotos. É um prazer estar aqui, conhecer vocês aqui. Já conheci da internet e agora conhecendo aqui. Já sigo no Instagram, já sigo no YouTube. Adoro ali as postagens de vocês. São temas sempre como esse tema que tá bombando ali. Esse agora parou a internet. O Twitter, no meio de uma eleição, o Twitter, o assunto mais comentado. Não é eleição não, é o concurso do INSS. Instagram é uma loucura, o Instagram. Os cursinhos aí, assim, são postagens. Estava sendo esperado já, né? Por essa galera de concurseiros aí, já estava na expectativa por esse... Já, a turma estava na expectativa já fazia algum tempo aí, vinha estudando, né? E a expectativa era que saísse já realmente esse concurso. Inclusive, teve autorização, né, para que pudesse haver esse concurso, bem como o da Receita Federal também. São os dois que estão autorizados aí a ser feitos. E o do INSS foi publicado agora, quinta-feira, o edital já, e com todas as regras ali necessárias para participar do concurso. E a internet parou, assim, eu nunca vi, eu sou bem sincero, eu liguei o módulo, eu vou brincar com o povo aqui, não tá sério esse negócio. Comecei a brincar, porque não era possível acompanhar aquilo ali, perguntas, e como você disse, né, já tinha turma que vinha na preparação, né? Até porque era esperado, o concurso do INSS, às vezes, é um concurso que não é assim, periodicidade, vamos dizer, a cada 3 anos, a cada 4 anos, mas sempre tem. A gente, desde 2005, a gente vem tendo uma sequência aí de concursos do INSS, né? E a turma estava nessa expectativa, e sempre são concursos muito grandes, né? São concursos que, assim, só de inscritos, muitas das vezes, passa de 1 milhão de inscritos. Então, assim, não é brincadeira. Para quantas vagas? Esse agora já tem 1.000 vagas, né? Mas serão aprovados bem mais. 3.373, se eu não me engano. Esperando ali. Eles vão ser aprovados ali e havendo a possibilidade, claro, serão chamados, né? E aí a gente tem que ter... às vezes as pessoas tá ali no estudo, mas tem que lembrar que para que haja qualquer tipo de despesa, né, para a União, para qualquer ente federado, né, tem que ter uma previsão orçamentária, né? Então, assim, foram autorizadas 1.000 vagas, porque já estava a previsão, né, orçamentária. Pode ser que para o orçamento do ano que vem sejam autorizados mais. Sim. Pode ser que dentro do prazo de validade do concurso sejam autorizados mais. Então, assim, é importante que se tenha uma certa tranquilidade, né? Não é porque saiu agora e tudo acaba e tem que virar chave. Não, tem que ter uma certa tranquilidade, pensar, raciocinar, entender ali o que está escrito bem direitinho, para poder até não... Tinha gente que estava se desesperando aí. Ai, meu Deus. Tá? Olha a pressão psicológica do negócio, né? A mais engraçada de todas, eu recebi. Segura na mão de Deus e vai. Jesus. Leva um lápis, pelo menos uma caneta para poder marcar no gabarito. Mas é interessante, porque mexe mesmo, né, com toda a estrutura. Além de estar sendo... a pessoa está se preparando, está esperando esse momento, né? Não é todo ano que sai, então tem um tempo. E quando é autorizado, você fala, cria toda aquela expectativa. Então, cria uma ansiedade sobre isso, né? E aí, como é que fica a mente do concurseiro aí? Explica pra gente, porque você tem experiência nisso, né? Fala um pouquinho aí pra gente, ou da sua trajetória, da sua história, como que ficou?
Assim, como você lidou com isso, né? Com essa pressão? Realmente, a vida de concurseiro... Tem um professor na internet que ele chama de vida bandida. Que é uma vida bandida, né? Ele quer tirar você da vida bandida. E realmente é assim, a questão psicológica mexe com tudo, né? E às vezes a pessoa não trabalha, né? É a primeira oportunidade, ou aquele que já está trabalhando tem que dividir o seu dia entre trabalho e estudo, ou às vezes tem aquele que trabalha, estuda para o concurso, e ainda é dona de casa, e ainda é pai, é avô, é tio, é não sei o quê, então assim, Tem que dar conta de tem que dar conta coisas, né? de muita coisa, muita coisa, fazer concurso é você dizer não em muitos momentos para poder ter ali no futuro atingir o objetivo, né? E com relação ao concurso, você perguntou, eu passei uma vez lá em 2005 no INSS e foi uma dedicação bem grande, até porque eu não tinha a noção, era um dos... Havia tido um concurso na década de 80, um em 2003 e o outro em 2005. Então, não tinha muito parâmetro, eu estava começando a preparação, então, assim, foi muito desgastante. Porque quando você não tem parâmetro, você não sabe para onde vai, você quase que vai tateando ali, né, procurando. Não tinham tantos livros, não tinham sites de questão, não tinha sites de PDF, videoaula nem se fala, né, em 2005... tinha aula presencial, né? Mas videoaula não tinha. Tinha videoaula, mas era mais difícil, né? E foi muito desgastante, porque demandou muito tempo, muito esforço lá em 2005. A concorrência gigantesca. Mas, enfim, né? Entre percalços, entre trancos e barrancos, ali conseguia essa aprovação, que essa é a história de todo concurseiro. Tenha certeza que todos que fazem, todos que passam, tem uma história ali de muita renúncia e de muita dedicação ao mesmo tempo. Então, foi bem desgastante, eu estudei acho que 6, 8 meses ali para esse concurso. E aí passei no concurso e não sequer eu tinha, porque não tinha sido cobrado, eu não tinha ideia muito da estrutura de como funcionava o INSS. E eu entendia que eu faria a prova, lá estava escrito Campina Grande, né? Que era uma gerência executiva, né? Campina Grande. Na minha cabeça eu ia ficar em Campina Grande. Eu estudava em Campina Grande, minha vida era em Campina Grande, tudo era em Campina Grande. Aí quando eu cheguei lá, fui chamado, cheguei lá, o gerente executivo, que é a figura... A gerência executiva é uma unidade administrativa que toma conta das agências de um território, certo? No estado da Paraíba, por exemplo, existem 2 gerências executivas. Uma em João Pessoa, e tem várias agências em João Pessoa e que vai até Esperança, no município vizinho de Campina Grande. E existe outra gerência executiva em Campina Grande que vai até o final do estado. Até a cidade de Cajazeiras e Bonito de Santa Fé. Bonito de Santa Fé é uma cidade que tem uma agência do INSS lá. Poucas pessoas conhecem essa cidade. Eu só conheço por causa do INSS. Então, assim, aí na minha cabeça, porque não tinha sido cobrado, se eu botasse em Campina Grande, que era o que tinha, né? Era para gerência executiva, eu ficaria em Campina Grande. Eu estudava, eu cursava na UEPB Direito. E na minha cabeça eu ia ficar em Campina. Estava no comecinho do curso, tudo certo. É isso aí que eu quero. E fui, só que não. Quando cheguei na gerência executiva, que toma conta das agências, o gerente executivo disse, você é o Jobson, que hoje é diretor, né, do INSS, está lá em uma das diretorias, você é o primeiro, a Daniela é a segunda, o João é o terceiro, você é o quarto, Marcos Vinícius. E aí aí ele disse, vocês vão escolher aqui dentre essas agências aqui, que estão no mapa, mostrou o mapa a gente. Não é pra Campina, não. Eu vou ter a mão, né? Não é Campina. Não, Campina não é gerência, meu amigo. Aqui você vai trabalhar na agência. Não tem agência pra todo mundo aqui. Eu disse, tá. Aí cada um está escolhendo o que era mais próximo de Campina, né? E quando chegou a minha vez, escolheram Serra Branca, Monteiro, Patos, que são cidades, para quem não é da Paraíba, são cidades que estão a
pouco mais de 100 quilômetros de Campina Grande, né? E aí, para mim, a primeira que sobrou foi Catolé do Rocha. Que fica bem pertinho. Bem pertinho. Dá umas 3 horas e meia ou 4 de viagem. Do lado de Campina Grande, né? E minha vida era em Campina. Aí, claro, né? Você acaba precisando, né? Tá, vamos lá. Fui nomeado, tomei posse e fui lá na cidade de Catolé do Rocha conhecer. E aqui em Campina, eu estava bem na metade do curso. Eu já era estagiário. Para você ter ideia, eu recebia R$400 de estágio, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei, efetivamente, a remuneração. A remuneração daquela época para o INSS era R$790. Aí eu ia mudar para Catolé do Rocha, eu ia alugar uma casa, ia mudar a minha vida, não ia conseguir terminar o meu curso, assim, porque não tinha condição de ir vir, não tinha como isso, era impossível. E aí eu estava com meu pai, inclusive, e aí a gente voltando, a gente saindo, eu lembro dessa cena, assim, bem em frente ao fórum da cidade, eu disse, pai, eu não vou ficar não. Aí eu já esperando, né? Não, desce do carro, fica aí. Me dá sem dinheiro, para nem voltar para casa. Mas não, meu pai disse, eu ia dizer isso a você, porque você tem outro objetivo e você sabe qual é o seu objetivo. E aquele foi um momento de dizer não para uma excelente chance, né? Que realmente ia modificar a minha vida em todos os sentidos, né? E foi a oportunidade de dizer o não. E eu acho que eu disse o não na hora certa, né? E tive o apoio, né? Tive um apoio que foi fundamental. Importantíssimo. E aí, cheguei em Campina, fui direto falar com o gerente executivo. Ele disse, doutor, não vai dar para eu ficar, não. Poxa, como pode? Não vai ficar? Eu disse, não dá. Aí, a gente tinha, naquela época... Hoje são os grupos de WhatsApp, Telegram, né? Naquela época a gente tinha um fórum, chamava Fórum Concurseiros. E aí a gente ia se comunicando, né? A gente conhecia um ao outro, tinha o telefone, às vezes, algumas vezes também tinha telefone, se comunicava por e-mail, enfim. Tinha alguns mensagens na época também. E aí eu já sabia que tinha os colegas que estavam esperando. E aí eu assinei um termo de renúncia. E entreguei lá para que já pudesse nomear logo alguém. E aí o INSS ficou para trás, né? Na minha história, eu continuei estudando. E uma tia minha, que eu trabalhava com ela, no escritório dela, junto com ela me fez prometer que o próximo eu ia fazer. Eu não estou fazendo nada, né? Não dá mais para mim, não. Agora a minha vida é outra mesmo. E aí, em 2008, eu estava terminando o curso. E veio um outro concurso do INSS. Tá vendo que não demorou nem tanto tempo, né? Deu nem tempo de eu terminar o curso. Eu tava na metade e tava chegando no final. 2005. O edital foi no finalzinho de 2004, a prova e a nomeação em 2005. E esse outro já, a mesma coisa. Finalzinho de 2007, prova em fevereiro, nomeação já em abril de 2008, posse em junho. Aí ela disse, você vai fazer. Aí eu disse, tá... Prometi, né? Agora eu vou ter que ir lá fazer. Só que aí eu estava trabalhando bem mais, né? Um ritmo já de conclusão de curso, ali monografia e o estudante de Direito, ele quando está já no período mais avançado, ele tem outras atribuições, né? Ele não é mais aquele simples estagiário, né? Já é quase que ali alguém que dá um suporte maior no escritório onde ele trabalha, enfim, onde ele estagia muitas vezes. Então, assim, era uma carga totalmente diferente de trabalho, uma carga totalmente diferente de estudo, né? Porque estava na conclusão do curso. Então, todo mundo que já concluiu um curso sabe que é um momento delicado ali, você tem que ter uma dedicação. Para a prova da ordem, né? Exato. Então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tinha prometido, e assim, quando eu me comprometo, eu realmente faço aquilo. E eu usava o tempo que eu tinha. Eu trabalhava de manhã, o meu curso era à noite. Quando eu chegava em casa, né, 9, 10 horas da noite, eu organizava e estudava. Aquele pouco tempo que eu tinha. E aí eu fazia o máximo que eu podia naquele período. Eu tinha ali 2 horas e pouco para estudar. E eu fazia o máximo que eu podia.
naquele período. E para mim foi muito bom, porque assim, aquela prova que eu fiz me deu todo o norte do que eu tinha que fazer nessa daqui. Então, assim, eu direcionei o meu estudo. O meu estudo foi extremamente diferente. Eu tive menos meses de preparação, acho que eu tive uns 4 meses de preparação, como eu disse, acho que o edital saiu em dezembro, a prova foi logo em fevereiro, então eu tive pouquíssimo tempo. Mas essa estratégia de você saber o que é que você tem que fazer, como tem que fazer, quais os pontos que tem que focar, é lógico que eu não estudei o edital inteiro. Eu sabia ali o que estava constando do edital, mas não me detive em pontos que eu sabia que provavelmente teria uma incidência não tão importante. Né? Às vezes você tem um tema que é extenso, que para mim, que era da área de humanas, eu tenho muito, quase todo mundo na área de humanas treina na base com matemática. Então, o raciocínio lógico eu pulei, né? Pulei essa parte. E a única questão que eu inventei de responder, que eu achei muito fácil essa questão, errei. Eu direcionei Eu acho que muito. a lógica da pessoa de humanas, ela... É Você tem certeza que é aquilo, né? Quando você vê uma coisa, tipo assim, nada a ver, você fala, mas eu pensei, e deu isso. É uma lógica subjetiva. Perfeito. Não, agora fechou a lógica subjetiva. Talvez seja uma matemática alternativa. Mas assim, eu me lembro. A única que eu inventei de marcar, disse, cara, não é possível que eu não acerte essa. Era melhor ter marcado tudo B, tudo C, tudo D. E essa segunda prova era CESP. Na CESP, uma errada numa certa. Então, assim, vai dupla penalização. Igual esse concurso que vai ter agora, vai ser CESP. Então, E aí... né? Ai, galera, ai. Não, mas enfim. E aí foi totalmente diferente. E eu encontrei um professor que se tornou um amigo à época, o Jader Campos, professor de português, e que ele tinha uma experiência muito grande em concursos. E que ele me ensinou português, né? Lógico, a matéria, a disciplina. Mas ele me mostrou como é que fazia a prova. A estratégia de responder uma prova. Porque eu não me recordo bem se eram 120 ou eram 150 questões. E de certo e errado, umas erradas no uma certa. Então, assim... você pode sair devendo de uma prova do CESP. Eu acho que eu não fui chamado antes porque eu tinha feito umas provas do CESP e estava ainda debitando, sabe? Do meu saldo negativo. Aí eu tive que fazer várias para poder chegar e passar. Mas aí, assim, é uma estratégia realmente. Além de você saber o conteúdo é uma parte do concurso, onde a prova é o CESP, e você também ter a estratégia da prova, de como fazê-la, de como marcar, de efetivamente saber. E aí é um autoconhecimento. Porque no CESP, você só pode, quando é certo e errado, você só pode marcar aquilo que você tem convicção que está certo. Não existe o eu acho. Não melhor tem não marcar. subjetividade aí. É melhor não responder nada. Eu acho que ainda sai na frente muitas muitas vezes. É porque você não alternativas, você ainda pode dar o famoso chute. Nesse caso... Quem chutar no CESP vai terminar saindo devendo. Pensa 2, 3 vezes antes de Não fazer deixar isso. se marcar, né? Nesse caso. Exato. Entregar em branco. Mas porque você não perde, você não ganha, mas você também não perde. E é o autoconhecimento. Você tem plena convicção de 10 questões, mas você tem dúvida de uma, você marca as 10. Agora, naquela que você tem dúvida, tem uma pulga atrás da orelha, não marca. Não Dica marca de milhões, aquilo. gente. Isso é verdade, né? Não marca, porque além de perder o ponto que era da questão, você vai perder outro. De uma que você acertou. Em vez das 10, você vai ficar com 8. Entendeu? Então, você vai ficar com 8. Então, você tem que ter um extremo cuidado com a prova do CESP. E aí, essa questão... E aí, você diz, tá, meu amigo, e me conta aí, como é que você marcou essa bendita prova aí, que todo mundo quer saber, né? Veja bem, ou eram 120 ou eram 150 questões. Eu marquei 109 questões. Ficou ali um terço a ser marcado, né? Serão 150,
um texto a ser marcado. Bastante. Era o que eu sabia fazer. Que eu tinha convicção, era aquilo ali. E o que aconteceu? Bem convicta. Dessas, E ele eu tem só... uma visão da matemática também, né? Que marcou. Não, em matemática eu não marquei. E essa ficou num texto. Aí que não... Essa foi de um texto. Isso, eu compartilho do mesmo... Dessas que eu marquei, eu errei 5. Dessas que eu marquei, eu errei 5. Perdeu 10 delas, né? Aí fiquei com 99 pontos na prova. E resumo, fui aprovado. Olha aí, galera. E tomei posse. E dessa vez eu já entendi da estrutura do INSS, daí eu disse, agora ninguém me engana aqui. Eu coloquei numa cidade que era vinculada à gerência de João Pessoa, que é a cidade de Solânea, que dá 60 e poucos quilômetros de Campinas. Então, eu disse, agora ninguém me engana. Vou botar aqui, ó, que é pertinho. Muitas pessoas estavam mais preparadas, porque tiveram mais tempo de preparação do que eu nessa prova, né? Eu tenho plena convicção disso. Mas que pela estratégia, a maneira de como fazer a prova, eu tive amigos que acertaram 130 questões, mas erraram 20. Aliás, acertaram 120, mas erraram 30. Então, ficou atrás. Então, assim, tudo, né? Então, assim, essa prova tem que ter estratégia. Até mesmo para marcar o gabarito, porque é desgastante. Você 120 bolinhas. Se você pular uma no começo, deixar para marcar tudo de uma vez, lá na questão 9, você pulou a letra. Erra tudo. Imagina o resto. Acabou. Acabou. É. Você vai ficar devendo para algumas gerações. Você vai ficar devendo para algumas gerações. Então, é A muito sorte importante dar atenção, né, nesse momento. Atenção, a Você preparação. É cumulativo, né? Fazer com calma e com atenção na hora de marcar o A gabarito. preparação psicológica é muito importante. Muito importante E tem para uma gente prova que dessa. chega na hora, assim, na faculdade mesmo, a gente vê às vezes isso acontecendo. A pessoa tem uma crise de ansiedade na hora da prova. Sim. E aí? Imagina no concurso. Tá Você certo. passou anos estudando, Estudando, se né? dedicando, esperando por esse momento e na hora... Uma crise de pânico. A vida de concurseiro, eu comparo muito com esporte, né? Às vezes você tem ali um atleta, e aí vamos puxar para os esportes individuais, né? Fica mais próximo. Às vezes o cara tem uma chance em uma Olimpíada. Foram 4 anos de preparação, no mínimo, né? Eu estou dizendo de uma Olimpíada, pode ser 4 anos, mas às vezes o cara se prepara desde criança. Um nadador, por exemplo. Então, assim, ele vai ter uma chance que ele se preparou desde os 9, 10 anos de idade e tá ali com 16 ou 18 anos. Então, é algo que você, comparando com provas de concurso, o que é que acontece? Você tem que ter em mente que, claro, o atleta estuda. Ele estuda a técnica É verdade. para chegar ali e saber como desempenhar aquele movimento da maneira correta, da maneira que é perfeita para ele atingir o objetivo. Ele estuda, mas eu garanto que ele tem muito mais prática, momentos de prática, do que de estudo da técnica. Sim. Então, se a gente comparar com o concurseiro, ele tem que sim se dedicar ao estudo muito, mas ele tem que dividir esse tempo com questões. Sim. O treino do concurseiro é questões. O treino aquele que só assiste aula, não vai. Aquele que só lê o livro, não vai. Aquele que só lê a lei, não vai. Porque ele vai chegar na hora da prova, ele não vai estar preparado para saber como é que aquilo é abordado. Eu posso até dominar o conceito ali, daquela estrutura da lei, saber as regras de uma aposentadoria, de um salário maternidade, de uma pensão, enfim, de qualquer dos benefícios que são cobrados, mas se eu não sei como é que aquilo é cobrado, e o CESP é muito peculiar, o CESP e FGV, né, eles não vão cobrar ali da forma como é a lei. Artigo tal, coloca assim, só muda uma palavrinha, como a gente tem bancos que fazem isso. O CESP não faz isso. O CESP vai contar uma história. Ele conta a história. As famosas casquinhas de banana, Casquinhas né? de banana.
E ele pergunta assim, ele vai falando, a Joana, a empregada doméstica, trabalha na casa da Maria, que é servidora pública vinculada a um regime próprio de previdência. Uma tem 32, a outra tem 35, ambas têm filhos. A primeira contribui há 6 meses e a outra, que é do regime próprio, a empregadora, ela já contribui há 10 anos. Aí você, Quando tá. você termina esse Não, aí você... relé, você fala, oi? Até aí, Não, aquele... tá, certo, entendi essa parte. Aí vem a pergunta. O filho de Joana vai ter direito a receber uma... Joana. É desse jeito. Eles botam 3 pessoas, botam o marido, não sei quem, não sei quem. Então, assim, não quem estiver esperando, quem estiver na preparação, né? Quem estiver se preparando, que está só lendo a lei, quem está só assistindo videoaula, quem está só no PDF, quem está só no livro, assim, infelizmente vai ser muito mais difícil. Você vai ter que ter um nível de preparação, de dedicação muito mais alto do que aquele concurseiro que está ali. Ele estuda e faz questões. Revisa por questões. isso. Revisa por questões. Você não vai... Assim, e isso é o que há de mais moderno dentro da preparação para concurso. A gente... para não complicar, né? Isso, a gente chama de estudo ativo. Tem cadernos de erros, cadernos de acertos. Então, você vai mensurando vai mapeando como é que se cobra aquilo e é por banca, né? Essa daí é CESP e SEBRASP, né? Esse concurso agora. Se fosse fazer da FGV, que é quem faz o exame da ordem, por exemplo, já tem outra maneira. Se fosse fazer Fundação Carlos Chagas, já é outra maneira. Então, você tem que mapear como aquilo é cobrado dentro da prova e você tem que saber onde é que estão os seus pontos fortes, onde você já dominou aquele tema e você vai reforçar onde você não dominou. Então, assim, é um trabalho bem árduo, o trabalho de você fazer isso. E fazer as revisões também. E revisões, você vai chegar em um ponto de revisões que você não... Se for em livro, que você está estudando, ou em videoaula, é impossível. Em PDF é impossível. Você vai ter... É muito assunto. É muito assunto. Muito assunto. Você tem que fazer isso por meio de questões e é o que há de mais moderno em preparação para concurso. Então, assim, são estratégias que são necessárias que se tenha. Se você for ali participar de uma seleção dessa, sem ter esse entendimento, esse conhecimento, que é um conhecimento além daquele que você tem que ter, o técnico ali. Que além da legislação previdenciária, além do direito constitucional, além do raciocínio lógico, além da informática, direito constitucional, administrativo, enfim, todas as matérias, você também tem que entender isso. E se você não entender, você vai sofrer muito mais do que quem entende. Quem entende isso... A gente estava conversando que o pessoal já ligou o módulo tática de guerra. Agora, quem for para a guerra, né, sair atirando para todo lado vai dar errado. Então, você tem que... Se você está na guerra, você tem que atirar certo. Derrubar o oponente ali com aquele único tiro ali. Então, o treino para o concurseiro, voltando, questão, revisa, questão. Não se solta das questões. Compra um site de questões lá, um aplicativo de questões e vai fazer. Se não tiver condição de pagar um curso ou não tiver condição de comprar um material, paga um site de questão lá e vai fazer questão que é o caminho que você vai treinar. Eu acho que nesse processo também é de suma importância, assim, que a pessoa se conheça, que você saiba o nível de cansaço, porque tem uma hora, isso acontece com todo mundo, tem uma hora que você tá tão cansado, exausto de ler tanto, de fazer tanta questão, que você não assimila mais nada. Então, assim, a gente sabe que é muito importante esse treino diário, essa dedicação diária de sentar na cadeira até ficar com cãibra. Mas é importante você saber que você precisa dar pausas, você precisa, de repente, sair ali de casa um minutinho e tomar um sorvete e volta, sei lá, vou aqui fazer alguma coisa para poder desligar e dar aquela renovada e voltar. Porque se a mente não estiver conectada com aquilo ali, você pode se perder também nessa questão psicológica, né? O sono qualificador também, né? Porque o sono é que vai fixar a memória de tudo que você está estudando ali. Então, é indispensável. E é um combo, né? Eu acho que se alimentar bem também, tudo isso eu acho que vai cooperar no processamento aí das ideias. Com certeza. Você ter
a parte técnica do conhecimento é só um ponto, né? Como você colocou, a questão da saúde, a questão da saúde psicológica, enfim, da saúde de uma maneira geral, porque você vai ter, como você falou, ali uma dedicação muito grande. Você vai estar ali várias e várias horas do seu dia sentado estudando. Isso demanda uma preparação física. Você vai ter algum problema, né? No mínimo uma cãibra, como você colocou aí. Fora abdicar de várias coisas que às vezes você quer estar presente e não está, mas você está ali por um propósito, né? Mas eu acho que é importante, às vezes, assim, você dar uma socializada. Pronto, recarreguei, agora eu vou voltar. Sim. Equilíbrio, né? É o equilíbrio. E é importantíssimo, porque senão você entra num módulo ali que você começa a enxergar que todo mundo tá lhe atrapalhando, né? Então, assim, não é esse o caminho. É uma preparação global, né? O concurso é uma preparação, o estudo, de uma maneira geral, é algo global. Você não pode renunciar à sua vida, né? Você vai ter momentos que você vai ter que socializar, né? Você vai ter... E o estudo é muito solitário, né? O estudo é muito solitário. Então, assim, é importantíssimo isso. Você ter aquela válvula de escape. Você gosta de ir para academia? Vai, meu amigo. Você gosta de correr? Vai lá dar uma corrida e volta. É importante também, dentro dessa preparação, você estudar por ciclos, né? Sim. Ciclos de estudo. Se você sentar, começar a ler um livro de direito previdenciário, ou direito constitucional, ou direito administrativo, são, no mínimo, os mais resumidos ali, vai dar 450, 500 páginas, os mais resumidos. Então, assim, você, quando terminar de ler, depois de uns 15 dias, você não lembra mais do que estava no começo. Então, assim, você ter ciclos de estudo, não adianta você fazer isso de uma maneira tão... Tem pessoas que, claro, se identificam com esse tipo de... E o estudo é muito peculiar para cada pessoa, né? Tem pessoas que se identificam, mas a grande maioria não. A grande maioria tem que ter alternância ali. Estuda um pouco, 50 minutos, 1 hora, um tema, 1h30 ali, não passa muito disso também, porque a própria ciência já mostra que não é produtivo, como você colocou, né? Divide um pouquinho o tempo, dedica 80% à preparação ali de ler efetivamente, ou assistir aulas, e 20% é de fazer questões. Faz alternância, que a gente chama de ciclo de estudo, né? Você bota 2, 3, 4 disciplinas no teu ciclo e vai até acabar. Quando acabou uma disciplina, você bota outra, e aquela que era a primeira que você tirou, você vai ficar no módulo revisão com questões, tá? E você vai identificando onde estão as falhas por meio do caderno de questões, de acertos e erros, e aí você sabe quando é que você tem que revisar. Quem está sozinho, né, em casa, porque às vezes é muito solitário, né, a preparação é você mesmo com você. Então, quem está sozinho, quem tem o suporte de um curso, né, de alguém ali ajudando, é uma coisa. Mas quem está sozinho vai ter que fazer isso só. E aí você entra no módulo revisão daquela matéria, daquela disciplina, e coloca outra no teu ciclo, né? Ali no teu tempo de estudo, para tentar maximizar. E vai até você atingir o objetivo, né? O objetivo é ser aprovado. E como a gente já comentou, né? Tem vários concursos, né? Vários e vários concursos, e você vai formando a base, você vai ali construindo tijolinho por tijolinho do castelo do conhecimento, e você, uma hora, você vai atingir o objetivo. Né? Uma hora você vai atingir o objetivo. Tem o professor William Douglas, né? Ele diz, só não passa quem para. Se você não parar, uma hora você passa, né? Uma hora não é possível que você não passe. E com estratégia fica mais fácil, né? Exatamente. Com estratégia fica mais fácil. E me diga uma coisa, tem um padrão assim, na prova, algumas disciplinas que caem mais, outras menos, existe esse padrão ou não? Existe. Nesse concurso específico do INSS, por exemplo, você tem 50 questões de conhecimentos gerais, né, que vai estar ali português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, ética, administrativo. Você vai ter 50 questões. E 70 questões
70 questões de legislação previdenciária. Então, assim, Ou seja, né? Já está direcionada a esse estudo. já está. E a gente está falando, por exemplo, nesse concurso aqui, essa é só a primeira fase, né? Essa prova aí que a gente está falando objetiva, que vai ser lá no dia 27 de novembro, é só a primeira fase, porque e nesse concurso específico do INSS vai haver aí um curso de formação. Então, não é o final. E você me pergunta a legislação previdenciária, né? Você vê que é muito mais cobrado, né? Até 70 questões, né? Todas as demais disciplinas, 50 questões. E a legislação previdenciária, 70 questões. Então, assim, por aí você tira o volume de informações que a gente está falando, né? E a gente teve uma série de alterações legislativas, e principalmente de 2019 para frente, até hoje. Muito recentes. Essa emenda constitucional número 103, que foi em 2019, ela alterou muitas regras, né? Muitas regras. Não deu tempo nem da legislação ser atualizada. E aí foi atualizado o decreto. A gente tem, a gente tem a base constitucional do direito previdenciário, a gente tem duas leis, que é a 8.212, que trata do custeio, de onde vem o dinheiro, e a 8.213, que trata dos benefícios, dos segurados, dos benefícios, né? E a gente tem um decreto, que é o 3.048, que regulamenta essa lei 8.213, que é dos benefícios. Então, só aí você vê que tem um bocado de legislação. E nesse concurso, para completar, pela primeira vez na história, vai se cobrar uma instrução normativa. Instrução normativa é a última regulamentação que existe quanto a uma lei. Vem a Constituição, vem a lei, vem o decreto, e aí, internamente, aquele órgão que executa, no caso o INSS, faz uma instrução normativa dizendo como é que você vai fazer aquilo dentro do INSS. Pela primeira vez. Pela primeira vez. E essa instrução normativa ela é muito extensa. Tem ali quase 1.000 artigos. Então é muito grande. Então, por isso que a galera tá nesse modo aí, tática de guerra, porque é muita coisa. É muita coisa, né, para estudar. E tô sabendo que pela primeira vez, né, o INSS vai fazer esse concurso com 2 fases. Explica isso pra gente. O que é que leva a segunda fase? Então não é só fazer a prova. Alô, concurseiro, não é só a prova. É só o começo. É só o começo. É a porta de entrada, né? E lá dentro você ainda vai tentar fazer a outra fase. Mas é a primeira vez que se faz dessa maneira o concurso. Antes, todos eram somente de prova objetiva ali, uma única etapa, né? Onde você ia, estudava, no dia da prova, você ia lá, fazia a prova, marcava o gabarito, entregava, estava resolvida a sua vida, era só esperar o resultado. Mas esse agora, como você colocou, uma inovação. O INSS entendeu que esses servidores, esses concurseiros ainda, na verdade, né? Concurseiros, eles terão que passar por um curso de formação. E nesse curso de formação serão avaliados com critérios, efetivamente, que o INSS reputa que sejam importantes, para que aquele concurseiro esteja apto a ingressar no INSS. Ele ainda não ingressou no INSS. Nessa segunda fase, ele vai ser submetido a várias instruções, é um curso, né? Onde você recebe instrução acerca das rotinas, e aí rotinas de atendimento, rotinas de gestão, rotinas da instrução normativa, né? Como eu falei, 128, onde você vai ser submetido à simulação do atendimento a um cidadão que comparece a uma agência da Previdência, solução de conflitos, por exemplo, resolução de benefícios, de requerimentos de benefícios, enfim, você vai ser submetido, você vai passar por uma formação com relação a esse conjunto, né, que ele se converte na rotina do INSS. Não apenas uma prova aberta. Não, a prova aberta tem um pré-requisito para ir para a segunda parte. Qual seria esse pré-requisito?
A primeira fase do concurso é a prova objetiva, Objetivo. de certo e errado. Certo. Aprovado ali, ele vai para o curso de formação, onde ele vai ser submetido a essa formação que eu falei. Lá vai ter E lá- provas abertas e vai ter vivência. E vai ter vivência, Entendi. exatamente. Vai ter o aproveitamento de carga horária e ele, ao final, vai fazer mais uma prova, inclusive com 2 questões abertas. E essa prova, às vezes, pode-se pensar que quem vai fazer isso é o INSS. Não, quem vai fazer isso é o CESP e Sebrasp. De novo. Então, assim, é algo... vai ser uma preparação E que é ela algo não novo, vai... né? É algo Assim, novo. Ninguém sabe o que esperar. Vai ser mais ou menos isso, né? Porque o curso de formação, ele remete àquela rotina mais ali, para que aquela pessoa se afeiçoe àquilo e possa demonstrar que tem a competência para fazer aquilo. Importante. É importante, a oportunidade que aquele órgão, que aquela autarquia vai ter de selecionar pessoas que têm um perfil mais adequado. Então, assim, é importante você ter em mente que o servidor do INSS, ele, como regra, ele pode estar ali, atendendo a uma solicitação de um idoso, de uma gestante, enfim, alguém ali na agência do INSS, tete a tete com o cidadão. Ele pode estar exercendo funções de gestão dentro daquela própria unidade, ele pode estar analisando requerimentos de benefício, ele pode, em uma unidade superior como a gerência executiva, ter funções de gestão dentro da gerência executiva, ele pode passar a acessar uma superintendência regional, onde ele vai ter funções que a gente chama de táticas, né? Quando você está ali no nível da agência e no nível da gerência, é mais operacional, que se chama do ponto de vista da administração. Quando você passa ali para uma superintendência, é mais tático. Ali, né, de organização, né, de disciplinamento, como é que vai fazer. E quando você sobe para uma direção, você vai estar ali no nível que se chama de estratégico. Né? Estrategicamente, as decisões são tomadas e o direcionamento é dado para que todos sigam. E ainda existe a instância política, porque hoje, o ministro do Trabalho e Previdência é um técnico do Seguro Social. Essa é a mesma função que vai haver o concurso, o cara é ministro hoje. Olha aí. Ele é ministro. O presidente do INSS é um técnico do Seguro Social. A grande maioria dos diretores que estão lá no nível estratégico, na direção central, são técnicos do Seguro Social. Então, é uma carreira que você tem muitas oportunidades de acordo com o seu perfil. Tem pessoas que têm um perfil para o atendimento ao público. Então, você se dedica ao atendimento ao público. Tem pessoas que têm um perfil voltado para a educação. E dentro do INSS existe uma escola da Previdência, existe um projeto que chama PEP, que é Programa de Educação Previdenciária, onde o servidor vai ensinar acerca do direito previdenciário à população. Você tem um perfil de gestão, você vai buscar as funções de gestão, aí você vai subindo, vai depender do seu esforço. Então, assim... É interessante que nesse curso de formação aí, que faz parte da prova, a pessoa já consegue identificar, né, o avaliador, o perfil do candidato ali. Porque cada um tem a sua habilidade. De repente, e até dentro lá, como você bem falou aí, de subir de cargo internamente, você precisa demonstrar aptidão para uma coisa. De repente, se você tem aptidão para atender a pessoa ali, você não tem para outro setor interno mais burocrático. Isso. Ainda que a gente saiba que aptidões também podem ser desenvolvidas. Mas cada pessoa tem um manejo diferente, né? E é importante verificar também isso. E a gente sabe que nesse curso de formação, acredito que também vai ser avaliado nessas vivências essas questões. Sim, tenho plena convicção que sim, né? Tenho plena convicção que sim. E é bem interessante porque você, em uma instituição desse tamanho, como a INSS, tem mais de 1.500 agências, 98 gerências executivas, 6 superintendências, direção central, Ministério do Trabalho e Previdência, você tem a oportunidade de ali desenvolver competências que você não tem, ou de avançar naquelas que, como você falou, são as que você já tem quase que de maneira inata. A gente sabe que algumas pessoas têm um perfil de
Sim, que tem algumas competências que ela desenvolve de maneira mais fácil. Sim. Mas se você tem você não tem, né? Se você não tem algum e quer desenvolver, é possível Com ali certeza. dentro. Você quer ser um educador, você nunca foi, você tem a possibilidade. Com certeza. Você quer ter o trato com o público, você não pode desenvolver aquela habilidade, você vai ter o suporte. Então, é algo que é importante, né? Esse curso de formação vai dar a possibilidade para que o INSS selecione. E assim, essa seleção vai depender de cada um, né? E é importante isso. Essa seleção depende de cada um. Sim. Você vai ter a oportunidade ali, todos os candidatos que forem participar do curso de formação, eles vão ter a oportunidade de participar ali, de desenvolver, demonstrar efetivamente que tem a capacidade de participar daquela instituição. Então, é algo muito bacana. Eu acredito que vai ser importante para a sociedade, porque vai receber servidores mais preparados e mais conscientes do seu papel e o seu papel institucional e social. Nossa, Muito legal. Muito legal mesmo. Humaniza Perguntinhas. mais, né? Isso. Perguntinhas da nossa caixinha do Instagram. Pra gente finalizar. Eu vou perguntar assim, qual vai ser a primeira questão? Ah, você... eu acho mó legal essa também, né? Não, essa daí eu sei responder. Sabe? Com certeza. Número 1. E vai ser de português. Muito bem. Vamos fazer as perguntinhas pra gente saber, né, o que vai acontecer. Querem começar? Bora, eu vou aqui. A prova em si tem duração de 1 dia. São quantas questões? Aí você já falou, né? Que são 70 mais 50, 120 questões. É da primeira fase, né? A primeira A fase. primeira fase. Porque o curso de formação, a expectativa é que ele possa durar entre 45 e 60 dias. Exatamente. Então, assim, foram instituídos polos em todo o Brasil, né? Acho que 5 ou 6 polos, né, foram instituídos, onde essas pessoas vão participar e conviver ali nesse curso de formação entre 45 e 60 dias. E nesse período, eles já começam a receber uma ajuda de custo correspondente à metade do valor do salário. O salário estimado, e inclusive consta do edital, é de pouco mais de R$ 5.900. É um cargo técnico que tem um salário de quase R$ 6.000. E durante esse período do curso de formação, eles vão receber a metade dessa remuneração. Olha, coisa boa. E vai durar mais ou menos entre 45 e 60 dias esse curso de formação. Então, a prova objetiva de marcar certo e errado é só a primeira fase. É só assim, abrir dia. a porta, Abrir a né? porta. Deu direito de você entrar. Entrar na sala de... Na sala de aula. Na sala de aula. Na sala do curso de formação. Vai, Camila. A segunda já foi respondida. Quando vai ser a prova? Dia 27 e o curso de formação que você acabou de falar também. Aí tem mais uma, né? Que é falando sobre a instrução normativa, 128. Sabe onde encontro a respeito? Não tinha visto sobre. Pois como é uma norma interna, né, do INSS, então, assim, ela é pouco popular. Você vai acessar, por exemplo, quem quiser saber de todas as leis do Brasil, acessa o site do Planalto, por exemplo. Você digita Planalto lá no Google e entra lá no site do Planalto. E entra em legislação, você vai ter toda a legislação ali. Mas a instrução normativa não vai ter, porque é interno do INSS. Você vai ter a Constituição lá no Planalto, como eu falei. Você vai ter as 2 leis, a lei de custeio, que é a 8.212, e a lei de benefícios, que é a 8.213. Você vai ter o decreto 3.048 e falta efetivamente a instrução normativa 128, que é norma interna. Essa norma interna, o próprio INSS já disponibilizou para a população, de uma maneira geral. Não existe norma oculta, não existe segredo dentro da administração. Existe segredo quando, efetivamente, é demandado o segredo, mas é a exceção. Então, quando se tem o segredo dentro da administração, é quando tem um dado sigiloso, que você não pode expor os dados da pessoa, quando se tem uma investigação, quando se tem um processo sigiloso. Então, claro que vai existir. Mas para normas não existe sigilo. Então, basta que você no Google coloque assim, portal da IN 128. IN é instrução normativa, né? Para quem não... É uma norma interna, o nome diz, né? Tá instruindo acerca da norma, né? Vamos deixar
o link. Vamos deixar colado aí embaixo da live, né? Isso. Pronto, ótimo. E aí, esse portal, você quando clica, você já vai ter acesso à instrução normativa. É quase que a legislação previdenciária, né? A gente está falando só de um concurso aqui. A gente falou de Constituição, Lei, Decreto e Instrução Normativa, né? Então, assim, é um conjunto muito grande de normas, né? É um conjunto muito grande de normas que os concurseiros vão usar na primeira fase, que é a provinha de marcar certo e errado, e também vão usar na segunda fase, né? Então, assim, o estudo não termina quando você passar na primeira fase, é só uma etapa. E você vai continuar usando. Então, é bom que se tenha essa legislação atualizada nesses portais, tá? Livros de direito previdenciário. Quem for comprar livros, dê preferência para comprar os mais atuais possível, porque se você tiver um livro do começo do ano, ele já não é mais atualizado. Se você tiver um livro agora de julho, ele não é atualizado, porque agora em agosto nós tivemos alterações. Então assim, você preste bastante atenção acerca disso, porque no concurso é lógico que se vai cobrar as normas mais recentes. E às vezes até as aulas que se encontram na internet, né? A videoaula, por exemplo, não está atualizada. Não está atualizada. É bom, com certeza os professores, né? Eles vão atualizar, tem professores muito bons nessas instituições, tanto os que estão virtualmente quanto os que têm o curso presencial. Então, assim, vê lá com o professor, com aquela pessoa que está te orientando. Comprar curso recente, né? Porque às vezes você pega um curso antigo... Você vê se ele está atualizado. Exatamente. É importante ver se está atualizado. E é assim, isso não é agora. A legislação previdenciária é assim. Ela é um labirinto, a legislação previdenciária. Você tem até um professor, um grande professor, o Frederico Amado, que ele diz, piscou, mudou. Então, é desse jeito. Piscou, mudou, literalmente, a legislação previdenciária. Então, é bom que sempre busque o livro mais atual, de preferência do semestre ali que você quer comprar, não compra do primeiro semestre, compra do segundo semestre. Pelo menos isso. E as leis aí, nesses caminhos aí. É o básico, é o básico. Ai, que papo maravilhoso. Estamos caminhando para o final do nosso programa, mas olha, gente, que rico, né? Que você, concurseiro, não pode perder essas dicas, né? Passe e compartilhe, porque dicas de ouro aqui. De milhões. De milhões. Então, para a gente finalizar, além das suas considerações finais, claro, o que o concurseiro não pode deixar de fazer para a prova do INSS? Essa pergunta é complicada, né? Mas assim, um direcionamento, uma dica de ouro, assim. A dica de ouro ao meu ver, é que ele se dedique a questões. Você tem pouco tempo, treina. Faz o teu treino. Tenha cuidado também com a preparação psicológica, que é fundamental. Você vai enfrentar um momento que é de desgaste. Sim. Você vai precisar se dedicar muito, né? Agora nesse período. Então, é importante a preparação da saúde também nesse momento, é importante. E também a questão psicológica e o treino. O treino do atleta é correr. O treino do atleta é nadar. É jogar bola. O treino do concurseiro é fazer questão. E ter a convicção que eu garanto que nenhum jogador desse hoje de milhões começou a jogar futebol com a chuteira mais cara. Ele começou a jogar de pé descalço. Então vai para o básico. Pega a legislação, pega um resumo. No mínimo você vai ter ali 70%, 80% do que você precisa para passar nessa prova. Confia nos professores e vai fazer a prova. Como disse a menina, segura na mão de Deus, mas leva uma caneta. Segura na mão de Deus, mas leva uma caneta azul, transparente, para poder marcar o gabarito. Então, da primeira fase, não esquece disso. Então, busque uma certa leveza, tá? Não faz a coisa de maneira muito pesada. Faz aquilo para que te traga prazer. Sim. Você corre, te dá prazer, você vai para academia, te dá prazer, você vai conversar com os amigos, te dá prazer, faz o concurso, te dá prazer, porque o estudo te dá prazer, porque aquilo ali, te dando prazer, você vai levar com mais leveza na sua vida e você não vai desistir. E que esse concurso seja, no mínimo, a formação de uma base. Não para, você fez agora.
não deu para passar, tá, mas ficou uma base. Pega essa base que ficou e segue. Segue. Haverão outras oportunidades. A administração pública não para. A administração pública, as pessoas que trabalham lá ficam velhas. Elas deixam de trabalhar, se aposentam, vão para outro lugar, vão fazer outra atividade. A demanda aumenta. Então, você vai ter outras oportunidades. Não se desespera agora. Então, faz a base, faz ali como diria popularmente, feijão com arroz, estuda bem o direito constitucional, o direito administrativo, o português, a legislação previdenciária, a informática é importante em todos os concursos também. Faz essa tua base bem feita, deixa ali essa basezinha e segue. E segue, ainda que não dê nessa, vai dar na próxima, não se preocupa, vai chegar a hora. Uma hora, chega. Uma hora, chega. Não resiste, né? Não. Exatamente, gente, muito legal. Muito obrigada, Márcio. Foi um papo excelente, esclarecedor, né? Muito legal mesmo. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos estudar, se preparar, fazer as questões, que já tá aí, né? 27 de novembro. 27 de novembro. Tá em cima. Tá. Compartilha aí esse vídeo para os concurseiros, né? Pois Eles é. precisam assistir. Esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta. Como que é do sininho? Ativa o sininho lá. Ativa o sininho. Compartilha. Comenta. Isso, mande sugestões. Segue. Faça que nem o Faz tudo, Marcos, faz né? tudo. Exatamente. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.